A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Eu quero ler com você nesta noite apenas um versículo que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quero falar com você nessa noite sobre a singularidade de Deus. O que significa isso? Singularidade de Deus significa que Deus, ele é único, que além dele não existe outro, conforme está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Ele diz assim: Vede agora eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Deus ele enfatiza a sua singularidade no Antigo Testamento para a nação de Israel, haja vista que Israel vivia em um mundo pagão de muita idolatria, cada nação tinha o seu Deus, e nós sabemos que hoje não é diferente, né, meus irmãos? Cada cidade tem o seu padroeiro, cada país tem a sua padroeira, e nós sabemos que Deus não tolera a idolatria, por isso ele enfatizava a sua singularidade, que ele é o único Deus e Deus verdadeiro. Então nós temos na Bíblia Sagrada alguns versículos que nos provam esta singularidade. Antes, porém, de lermos, eu queria ressaltar algo. Nós não podemos confundir singularidade com unicidade. Qual a diferença? Unicidade é uma doutrina que contesta a verdadeira doutrina da Trindade. Nós cremos na doutrina da Trindade, que Deus ele subsiste em três pessoas com a mesma natureza e a mesma essência, formando um só Deus. Nós cremos nisso, né? Que o nosso Deus ele é trino, é Pai, é Filho e é Espírito Santo, e a unicidade nega a Trindade. Porém, a singularidade de Deus não tem nada a ver com unicidade. A singularidade de Deus fala que Deus, o nosso Deus trino, uma unidade composta pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, é único, é verdadeiro. E não pode haver, nem para Israel, nem para o povo de Deus, nem para os cristãos, nem para a igreja do Senhor na atualidade, outros deuses, outros ídolos, porque o nosso Deus é único. Embora, repito, é formado na sua natureza, na sua essência, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que isso fique bem claro. A Trindade Santa, doutrina que nós cremos. Então nós queremos ressaltar aqui a singularidade, de acordo com a palavra do Senhor. Singularidade nos fala de um Deus único, de um Deus verdadeiro. E como já foi lido, Marcos 12, 29, Jesus Cristo diz que o maior mandamento é crer em Deus como o único Deus. Deuteronômio, Deus afirma que ele é Deus e além dele não há outro, não há lugar para outros deuses. Então isso é o que significa singularidade, vem de singular, que ele é único. Em 1 Reis, capítulos 8 e versículo 60, Deus fala dessa forma dizendo: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Louvado seja o nome de Jesus. O profeta Isaías, profeta messiânico, também ele ressaltou muito essa verdade acerca da singularidade de Deus, quando ele profetiza dizendo: para que todos saibam que eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de esculturas. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, através do profeta Isaías, né, que Deus ele não dá a sua glória,
ele não divide a sua glória com ninguém, ele não aceita um coração dividido. Portanto, eu e você, como cristão, nós temos que saber que o nosso coração pertence única e exclusivamente a um Deus singular, a um Deus único, ao Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, ao Deus trino, louvado seja o nome do Senhor. Então, no meu coração não pode ter idolatria, no meu coração não pode ter nenhum ídolo, o meu coração e o seu coração deve ser reservado exclusivamente para o Senhor. Então, vamos remover da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que não agrada a Deus, porque Ele é singular e Ele não dá a sua glória a outro. Ele não divide a sua glória com ninguém. Vamos refletir também em Isaías capítulo 44, versículo 6, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Será, irmãos, que ainda existe no meio da igreja do Senhor? Vamos contextualizar aqui, vamos refletir essa palavra para os nossos dias. Deus aqui fala para Israel, mas vamos aqui fazer uma introdução na vida espiritual da igreja. Será que nós, como igreja do Senhor, hoje nós estamos vivendo exclusivamente, diretamente, unicamente para o Deus verdadeiro? Ou nós temos reservado adoração a outros deuses, a outros ídolos? Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de cometer tal pecado, porque idolatria é pecado, é como o pecado de feitiçaria, e nós não podemos andar por este caminho da feitiçaria. Meus queridos irmãos, a singularidade de Deus ressalta isso, que nós temos que adorar a Deus exclusivamente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, Deus verdadeiro, uma unidade composta. São a mesma natureza, a mesma essência, que formam um único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler também para você o livro, também ainda Isaías capítulo 45, versículo 5, que diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Deus aqui fala para Israel, porque Israel se prostituiu com outros deuses das nações. Quando o homem ele esquece-se de Deus, ele vira as costas para Deus e ele vai pelo caminho da idolatria, ele está em prostituição religiosa, prostituição espiritual. Cuidado, isto agrava seriamente a santidade de Deus. Deus não aceita a igreja. Deus não aceita em hipótese alguma que a igreja seja dividida, que o coração da igreja esteja dividido, que o povo esteja dividido, pensamento dividido, fé dividida. Não, nosso Deus é único, a nossa fé é única somente nele. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 4, versículo 2 diz: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Deus aqui refere-se mais uma vez à idolatria. Aqueles que transformavam a glória de Deus, a honra que era devida a Deus, aos ídolos. E ele pergunta: até quando amareis a mentira? Até quando amareis a vaidade, a infâmia? Até quando vocês vão transformar a minha glória em infâmia? O nosso Deus é único. O nosso Deus é verdadeiro, não divide a sua glória com ninguém. No Novo Testamento, Jesus orando no Evangelho de João, capítulo 17, ele nos traz uma afirmação desta verdade quando ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Meus irmãos, a vida eterna nos é garantida quando nós cremos no único Deus verdadeiro, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que enviou o seu Espírito Santo Consolador para estar com a igreja. E neste momento eu gostaria de concluir esta palavra, lendo para vocês Romanos 16 e 27, que diz: ao único Deus, sábio, seja dado a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. E Paulo, falando a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 1 e versículo 17, ele diz: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Meus queridos, que esta palavra habite ricamente em vosso coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor e a paz, a graça e o amor de Deus seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém.